O livro de Ectes capítulo 28. E tendo sobrevivido, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os nativos demonstraram para conosco uma benevolência incomum, porque, tendo acendido uma fogueira, recolheram a nós todos, por causa da chuva que estava caindo, e por causa do frio. E tendo Paulo recolhido uma quantidade de gravetos, e pondo-os no fogo, saiu uma víbora do calor, e fixou os dentes na mão dele. E quando os nativos viram o animal pendurado na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, ao qual, tendo sobrevivido do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, tendo sacudido o animal ao fogo, sofreu nenhum mal. E eles esperavam que ele fosse inchar, ou cair morto de repente. Mas tendo esperado muito, e vendo que nenhum incômodo tinha lhe sobrevindo, mudaram de opinião, e diziam que ele era um deus. E perto daquele mesmo lugar o homem mais importante da ilha, por nome Públio, tinha algumas propriedades, o qual nos recebeu e nos hospedou por 3 dias gentilmente. E aconteceu que o pai de Públio estava de cama, doente de febres e disenteria, ao qual Paulo entrou, e tendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o curou. Tendo então isto acontecido, também vieram a ele outros que tinham enfermidades, e foram curados, os quais nos honraram com muitas honras, e estando nós para navegar, nos entregaram as coisas necessárias. E 3 meses depois, nós partimos em um navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha, o qual tinha como símbolo os gêmeos Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De onde, tendo indo ao redor da costa, chegamos a Régio, e um dia depois, ventando ao sul, viemos o 2º dia a Putéoli. Onde, tendo achado alguns irmãos, eles nos rogaram que ficássemos com eles por 7 dias, e assim viemos a Roma. E os irmãos, ao ouvirem notícias sobre nós, desde lá nos saíram ao encontro até a praça de Ápio, e as 3 tavernas, e Paulo, tendo-os visto, agradeceu a Deus, e tomou coragem. E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao chefe da guarda, mas a Paulo foi permitido morar por si mesmo à parte, junto com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo chamou juntos os chefes dos judeus, e ao se reunirem, disse-lhes: homens irmãos, tendo eu nada feito contra o povo, ou contra os costumes dos pais, mesmo assim eu vim preso desde Jerusalém, entregue em mãos dos romanos. Os quais, tendo-me investigado, queriam me soltar, por não haver em mim nenhum crime de morte. Mas os judeus, dizendo em contrário, eu fui forçado a apelar a César, mas não como que eu tenha que acusar a minha nação. Então por esta causa eu vos chamei até mim, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel eu estou agora preso nesta corrente. Mas eles lhe disseram: nós nem recebemos cartas da Judéia relacionadas a ti, nem algum dos irmãos, tendo vindo aqui, tem nos informado ou falado de ti algum mal. Mas nós queríamos ouvir de ti o que tu pensas, porque, quanto a esta seita, conhecemos que em todo lugar há quem fale contra ela. E tendo eles lhe determinado um dia, muitos vieram até onde ele estava morando, aos quais ele declarava e dava testemunho do reino de Deus, e procurava persuadi-los quanto a Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam nas coisas que ele dizia, mas outros não criam. E estando discordantes entre si, despediram-se, tendo Paulo dito esta palavra: o Espírito Santo corretamente falou a nossos pais por meio de Isaías o profeta, dizendo: vai a este povo, e dize: de fato ouvireis, mas de maneira nenhuma entendereis, e de fato vereis, mas de maneira nenhuma enxergareis.
Porque o coração deste povo está insensível, seus ouvidos ouvem com dificuldade, e seus olhos estão fechados, para que em maneira nenhuma vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Portanto seja conhecido por vós que a salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, os judeus foram embora, havendo entre eles grande discussão. E Paulo ficou 2 anos inteiros em sua própria casa alugada, e recebia a todos quantos vinham a ele, pregando o reino de Deus, e ensinando com ousadia a doutrina do Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Pai Celestial, agradecemos-te pela fé inabalável demonstrada por Paulo ao enfrentar provações e desafios em sua jornada. Ajuda-nos a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e a confiar em teu plano divino, sabendo que obras através de nós para trazer esperança e cura aos outros. Que possamos ser instrumentos de tua graça, compartilhando o amor de Cristo em todas as circunstâncias. Que teu Espírito nos guie a toda a verdade. Amém.